Fala comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E finalmente voltamos aqui a falar sobre os funis de venda, voltamos a trazer aqui novas arquiteturas de persuasão para a gente poder discutir, para a gente poder construir e para a gente poder aprender junto, beleza? E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um funil de prestação de serviço, um novo funil de prestação de serviço que eu vou aplicar a partir de agora para poder trazer novos contratos, para poder conseguir novos clientes de prestação de serviço para minha empresa, beleza? E esse vídeo ele é muito especial porque ele marca o início de uma jornada que eu vou construir aqui com vocês, que a gente vai vivenciar ela juntos. Eu tenho uma série de funis para poder construir ao longo dessas semanas aí. Eu vou ter basicamente uma semana para poder construir cada um desses funis de venda. E além de mostrar para você, além de ensinar para você, de explicar para você o que são cada um desses funis e como construir eles, eu também vou compartilhar com você o resultado que eu estiver tendo, sejam eles resultados positivos ou resultados negativos. Você vai saber exatamente o que deu certo, o que deu errado, o que eu fiz, por que eu tomei aquela decisão, quais são os criativos que eu estava rodando, qual é a estrutura da página, tudo sobre todos os funis. Então, além de você ter a oportunidade de aprender um pouco sobre as arquiteturas de persuasão nesse tipo de aula, aqui também você também vai ter a oportunidade de vivenciar isso na prática, beleza? E todos esses funis que você está vendo aqui, eles vão ser trabalhados com mais intensidade, com mais profundidade, dentro do nosso treinamento do funil de vendas para vender qualquer coisa que você consegue adquirir por apenas R$ 97. É isso mesmo, cara, um treinamento completo sobre funil de vendas, clicando no link que está fixado nos comentários ou que está descrito, tá na descrição aqui do nosso canal, beleza? Tem funil pra caramba lá, tem estratégia pra caramba lá, tem tudo que você precisa para você realmente aprender o quanto é simples ser um estrategista de marketing e criar os seus próprios funis de vendas e nunca mais depender de ninguém, tá certo? Então, esse aqui é o primeiro funil que eu vou criar e eu vou explicar para você como ele funciona a partir de agora e a partir do momento que eu for desenvolvendo novas ações nele, ou eu vou fazendo vídeos mais longos aqui para você entender com mais profundidade, ou eu vou fazendo shorts aí para você conseguir acompanhar as pílulas ali com mais tranquilidade, mais agilidade também. Então já se inscreve no canal, deixa o like, comenta alguma coisa aqui embaixo para a gente ir construindo essa nossa rede e ir trocando bastante ideia. Então, como é que você pode ver aqui, esse funil, ele é um funil muito simples. E por que ele é um funil muito simples? Porque ele é um funil que tem poucos passos. A estrutura dele é muito pequena, você não precisa construir várias páginas para você fazer esse funil dar certo. Você só precisa de anúncios e lugares para você fazer chamadas para ação para as pessoas chegarem até a sua página. Você precisa de 2 canais ali, e eu já vou explicar para você o que são esses canais aqui, como que você usa esses canais ao seu favor, e você só precisa ali de ser um bom vendedor, de fazer uma call de venda, de saber fazer fechamentos ali dentro do WhatsApp para conseguir fazer a promoção e a venda de tudo aquilo que você queira oferecer na internet. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu vou começar falando aqui da página, geralmente eu começo falando dos anúncios, porque eles são muito importantes, mas essa página aqui, ela é o nosso ator principal dentro desse processo, sabe? Porque de nada adianta você ser um excelente gestor de tráfego, conseguir criar bons criativos, mas se nessa página você não consegue mostrar a sua diferença perante a sua concorrência. E aqui qual que é a ideia, contra quem que nós vamos concorrer, Juan? No meu caso, o serviço que eu vou vender aqui, que eu vou me concentrar a vender aqui, é o serviço de prestação de serviço em copywriting, sequência de e-mails, escrita de lançamentos, VSLs, criativos, tudo aquilo que diz respeito à comunicação estratégica para poder converter ali seus leads em clientes, ou até mesmo o público frio, se você gosta de trabalhar com público frio, eu vou oferecer esse tipo de serviço. E hoje, querendo ou não, galera, se tornar copywriter, ser copywriter, está muito mais difícil do que era há 3, 4, 5 anos atrás, sabe? Para você ter uma ideia, hoje ninguém te compara com outro cara mais. Hoje, para você começar no mercado, você precisa escrever no mínimo, igual o chat GPT. Você precisa entender das estruturas, você precisa já ter experiência, você precisa ter horas de voo, vamos dizer assim, para conseguir convencer ou conversar com alguém dentro de uma reunião para poder colocar você para dentro ali e você realmente começar o seu trabalho. Então, nessa parte de copy, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque aqui as pessoas elas vão me comparar com o chat GPT
primeiramente, e depois que eles me compararem com o ChatGPT, eles vão me compararem com outro copywriter que eles tiveram ou que eles têm dentro da operação deles, para ver se eu realmente estou no nível dele ou se ele vai precisar ter que me ajudar muito, ou ficar muito preso a mim para poder conferir tudo aquilo que eu estou fazendo. Hoje, galera, a velocidade ela manda muito mais até do que a qualidade quando a gente está falando na questão de farmar dinheiro, né? Tem muita gente que constrói uma empresa ali para fazer aquele negócio, ser aquela parada tradicional e tal, e ter ali na cidade não sei o quê. Na internet a gente consegue construir pequenos negócios que são negócios farmadores de dinheiro, ou seja, a gente consegue enxergar uma oportunidade, criar um produto, criar um serviço para aquilo ali, farmar a maior quantidade de dinheiro que a gente puder daquela oportunidade, acabar com aquilo ali, fazer um ROI gigantesco e ir buscar outra, sabe? Aqui a gente tem essa oportunidade de ser serial. Então, muita gente, quando vai contratar um copywriter, prefere trazer um copywriter mais experiente, prefere trazer um cara que já tem resultados, prefere trazer um cara que já sabe como funciona o dia a dia de uma operação, porque esse cara já vai saber o que precisa ser feito, como precisa ser feito, no tempo que precisa ser feito, e, consequentemente, ele vai deixar os superiores ou as pessoas que estão em volta dele muito mais tranquilas, porque elas não vão precisar ficar corrigindo, lendo tudo aquilo que o cara está fazendo, ele já sabe fazer. Então eu preciso, dentro dessa página, conseguir provar que eu sou melhor que o ChatGPT, que eu uso o ChatGPT para poder aumentar a minha produtividade e fazer mais resultados com muito mais velocidade, e que eu também sou tão bom quanto os copywriters que já passaram por aí ou que estão aí dentro nesse exato momento. Então, cada elemento dessa página, cada coisa que eu vou colocar aqui, cada linha de copy que eu preciso escrever aqui, ela precisa ser muito bem desenhada, minuciosamente escrita e pensada para poder falar com a pessoa certa. Porque é aquilo que eu falei, todo mundo que quer ser copywriter hoje em dia, ele não está brigando com o concorrente, com o seu colega mais. Antigamente, quem conseguia ler 5 livros por ano já conseguia sair na frente de 99% do copywriter do Brasil. Hoje não. Hoje o ChatGPT já excluiu esses morgado tudo do caminho, e agora, para você ser realmente bom e ganhar dinheiro nesse mercado, porque esse é um mercado que realmente dá uma grana boa com prestação de serviço, você realmente precisa ser empenhado, dedicado e realmente querer fazer a coisa acontecer. Então, essa página, nesse estilo, eu não sei o que você está fazendo, que tipo de profissional que você é ou o que você vai fazer, mas se você está concorrendo com alguma IA, se a IA entrou ali dentro do seu processo, de alguma forma, você precisa ser, no mínimo, igual ou melhor do que ela para você conseguir chamar a atenção dessas pessoas e fazer com que elas realmente vão se interessar por você, beleza? Agora, se você não tem tantos concorrentes pesados quanto uma IA da vida, aí você já pode fazer essa página com não tanta pressão, vamos dizer assim, igual eu vou precisar fazer a minha, beleza? Então, agora, como a gente já sabe como a gente precisa fazer uma página de prestação de serviço, e aqui serve para praticamente todos os profissionais do marketing digital, beleza? Designers, estrategistas, gestores de tráfego, tá todo mundo embaralhado nesse meio aqui. A gente precisa falar também dos criativos e também dos canais de comunicação. Como que a gente vai conseguir chamar a atenção das pessoas? Porque, vamos supor, eu vou colocar 50% da minha energia total desse funil na criação dessa página, e os outros 50% a gente divide entre estrutura e criativos. Cara, se eu vou colocar tanta energia assim nessa página, eu tenho que ser muito caprichoso também e tenho que fazer os movimentos certos para conseguir trazer as pessoas que realmente vão se interessar por aquilo que está escrito lá, entende? Então eu preciso ser muito minucioso em todas as minhas formas de comunicação, porque eu não quero atrair gente que vai me fazer perder tempo, gente que está ali só por curiosidade. Eu preciso atrair quem tem um mínimo de interesse ou qualificação para poder comprar. Então, a minha comunicação dentro desses criativos, dentro das minhas redes sociais, dentro dos vídeos, até mesmo orgânicos aqui no YouTube, ela precisa ser muito direcionada para essas pessoas, beleza? Porque se eu abrir demais a minha comunicação, se eu quiser falar com todo mundo, eu automaticamente vou atingir com toda a certeza do mundo muito mais pessoas que não têm interesse nenhum em contratar os meus serviços
do que eu vou atingir pessoas que têm interesse em contratar os meus serviços, beleza? E aqui os canais que a gente vai usar são os canais básicos que a gente está acostumado a usar mesmo, que são o YouTube e a Meta Ads, para a gente poder fazer os nossos anúncios, a Meta para poder fazer anúncios mais curtos, mais diretos, ali problema e solução, objetivo, uma coisa mais assim. A gente vai trabalhar isso na hora que eu estiver criando os anúncios, eu vou compartilhar isso com vocês também, principalmente dentro do funil de vendas para vender qualquer coisa, e no YouTube para a gente poder fazer uns anúncios maiores e poder ali gastar uma onda mais tranquila nas pessoas, beleza? Dentro do YouTube e dentro do Instagram, eu também vou fazer alguns vídeos específicos, então videozinhos de 1 minuto, 2 minutos ali, seja uma montagem, ou seja, falando ali mesmo para a pessoa poder ter um pouco de curiosidade, querer lá entender como é que funciona o serviço, e todos esses vídeos, eles precisam ter obrigatoriamente uma CTA. E essa CTA, ela é para o link da bio, se eu estiver falando com o cara dentro do Instagram, e se eu estiver falando com o cara no YouTube, para ele poder clicar no link que está fixado nos comentários ou está na descrição do vídeo. Beleza? Uma vez então que a gente já sabe como funciona a nossa página, a pressão que é construir essa página da prestação de serviço, uma vez que a gente já sabe como a gente vai ter que construir esses nossos criativos também, calma, a gente vai falar mais sobre criativos, como a gente precisa construir cada um deles, o que são cada um deles, o que são ângulos. Vamos ter muito vídeo disso aqui ainda nessa nossa sequência aqui de funil de vendas que a gente vai trabalhar bastante. A gente agora precisa entender como que a gente vai converter esse cara, como que a gente vai fazer esse cara chegar até nós. Então funciona assim, o cara recebeu o anúncio, clicou no anúncio, chegou na página, pegou tudo lá que eu prometi para ele, gostou, clicou no botão, ele tem duas opções. Nesse caso é você que escolhe a opção, beleza? Se você for uma pessoa tranquila, que, porra, tem paciência para poder conversar e tudo mais, e entender e tudo, cara, manda ele direto para o seu WhatsApp, porque aí você vai ter a chance de conversar com mais pessoas e, consequentemente, você vai conseguir, talvez, ter uma taxa de conversão maior, beleza? Agora, se você já é pouco paciente, já quer ali selecionar bem, já sabe com quem que você quer trabalhar, não quer ter que pegar um serviço ou outro ali só para fazer um caixa e tal, você já vai fazer o seguinte, você vai criar um formulário, beleza? Que o cara vai responder ali, tipo uma pesquisa mesmo, você pode colocar perguntas abertas ou fechadas, eu vou ensinar você a fazer isso também um pouco mais para frente, e nesse formulário você vai perguntar as coisas que vão trazer para você a classificação desse cara, se esse cara é realmente apto a ser o seu cliente. Se ele for apto a ser o seu cliente, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com ele através do WhatsApp, beleza? Aqui nesse caso, da parte da pesquisa, quem entra em contato é você, e nessa parte aqui do WhatsApp, quem entra em contato é ele, beleza? Então você vai entrar em contato com o cara, vai iniciar uma conversa com ele e vai tentar vender o seu produto ou o seu serviço. Nesse caso aqui a gente está falando de serviço, tá certo? E aqui está o nosso saco de moedas de ouro, onde a gente realmente fez ali a questão do nosso dinheiro. Uma coisa muito interessante que você pode fazer aqui, e aqui é a hora de você já ter construído algum outro tipo de entregável para essa pessoa. Vamos supor que você encontrou um cara que ele gostou muito daquilo que você está oferecendo, mas ele não pode te pagar. Vamos supor que você cobrou dele R$ 2.000 para fazer uma coisa, e ele não pode, está esperando que o serviço custaria 500, 300, 400, alguma coisa desse tipo, porque isso acontece muito, sabe, galera? As pessoas, elas só dão valor ao trabalho, principalmente do copy, velho, quando ela sente no bolso aquilo ali acontecendo. Então, quando ela pega um criativo e esse criativo vende muito, gastando pouco, aí ela começa a ver, caralho, realmente funciona. Com o gestor de tráfego é a mesma coisa, com social media é a mesma coisa. Então, as pessoas, a grande maioria delas, e infelizmente a gente não vai conseguir atingir as classe A mais de primeira, porque a gente precisa ter uma grande quantidade de recursos para poder atingir essa galera, a gente às vezes vai trombar com esses caras que têm pouca grana. E aí o que a gente pode fazer com esses caras para a gente não perder a venda? A gente, ao invés de oferecer o nosso serviço, a gente pode oferecer um produto. No meu caso aqui, eu tenho agentes de IA que me ajudam a escrever, me ajudam a pesquisar, me ajudam a ter ideias, me ajudam a realmente a fazer o meu trabalho mais rápido. Então, ao invés de eu vender para ele um produto, de um serviço de R$ 2.000, eu posso vender para ele esses agentes e ele mesmo faz a copy. Só que 99% das pessoas que compram os produtos depois, eles não põem em ação, eles não executam, eles ficam pulando de solução em solução, de coisa em coisa, para poder tentar chegar numa fórmula mágica
tipo a Mega Sena, que do nada ele vai apertar um botão e a grana vai acontecer. Então esse cara, depois que ele comprou o produto, ele vai usar algumas vezes, ele vai gostar, porque você entregou para ele uma experiência boa, ele vai voltar, e aí quando ele voltar, você consegue fazer a venda do serviço para ele. Então você tem essas duas opções. Se ele não for qualificado para comprar o seu serviço, vende um produto para ele, vende um produto mais barato, que aí você consegue colocar ele dentro da sua esteira e, consequentemente, depois ali fazer ele comprar cada vez mais. Então essa foi a nossa primeira aula, o nosso primeiro funil desses funis que a gente vai criar aí, galera. São 5 até agora, são funis grandes, eu queria poder mostrar ele para vocês aqui, mas por enquanto eu não posso, só posso mostrar aquele que eu estiver fazendo nesse exato momento, mas eu tenho certeza absoluta que se você acompanhar essa saga, você vai aprender muito, e se você adquirir o funil de vendas para vender qualquer coisa por R$ 97, você vai aprender muito mais. Então, clique em se inscrever, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você achou da aula. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui também e vamos para cima, que esse é só o começo da nossa saga. Beleza? 2026 promete e a gente precisa construir ele a partir de agora. Tamo junto, valeu e eu fui.